Após ter deixado Goa, a frota ancorou nas proximidades da foz do rio Mandovi, perto do forte estratégico de Pagim. A partida portuguesa tinha acontecido tarde demais. No início de junho, a monção fazia-se sentir com toda a sua força, e com o rio a transbordar, os navios tiveram que ser amarrados na proa e na popa para que não se virassem com a corrente. A bordo, os capitães discutiam se conseguiriam sair da foz e navegar pelo mar para chegarem à ilha de Angediva. Eles também culpavam o governador pela situação em que se encontravam e exigiram uma solução. Os pilotos, por sua vez, insistiam que não conseguiriam navegar em alto mar e o governador decidiu arriscar, enviando um navio, sob o comando de Fernão Pérez, para tentar atravessar os bancos de areia da foz. Este navio acabou arrastado para os baixios e destruído pelas ondas. Porém, os homens conseguiram salvar-se e trazer consigo o canhão. Outro capitão tentou desertar a frota, mas acabou por ser interceptado e deposto. Os portugueses estavam então presos e estariam sitiados no Mandovi, ao que tudo indicava, possivelmente até agosto. Porém, Hidalcão enviou de novo João Machado para tentar negociar uma paz. O objetivo do sultão era ganhar tempo, porque queria manter os portugueses longe do Forte Pagim tempo suficiente para que o pudesse reocupar, pois temia que eles atacassem o forte. Albuquerque recusou-se a negociar com Hidalcão, a não ser que o mesmo devolvesse Goa. Este último ficou chocado, mas voltou a tentar, oferecendo da bula e os impostos cobrados pelo comércio de cavalos em Hormuz, obtendo a mesma resposta. Durante estas negociações, o sultão enviou uma guarnição para o forte de Pagim. Ele também instalou canhões no forte e no continente, do lado oposto. Os portugueses, no meio da corrente, ficaram então entre as duas baterias de artilharia, presos no meio de uma armadilha. A frota portuguesa começou então a ser bombardeada por fogo cruzado. Os cascos dos navios desta eram demasiado robustos para serem danificados com gravidade pelos canhões, mas o seu disparar constante criou uma atmosfera de insegurança. Os portugueses tinham que mudar de posição, algo perigoso e difícil, e também decidiram não repostar, sendo melhor guardar a pólvora para mais tarde. Foi também em junho que outro problema se juntou ao do bombardeamento: a falta de água. Parou de chover durante 15 dias, sendo que a água da chuva já não podia ser recolhida e a do Mandovi era demasiado salgada. O sultão colocou guardas em todas as fontes do rio e esperou que o tempo fizesse o seu trabalho. Já os portugueses tinham como único apoio Timoja e, com a sua ajuda, realizaram um ataque rápido a uma fonte na selva. Travou-se então uma batalha e os portugueses conseguiram encher 60 a 70 barris, porém nenhum tonel. A melhoria do tempo reanimou a facção dos portugueses que demandava a fuga do rio, e os capitães desta assediaram o governador para que levantasse âncora e voltasse a tentar. Este e os pilotos recusaram-se, citando o que tinha acontecido ao navio de Fernão Pérez. A situação de Albuquerque em Goa era semelhante à de Hormuz. A sua teimosia alimentava o ressentimento da tripulação, e esta acreditava que era comandada por um louco, que possuía um orgulho fatal. Eventualmente, o mau tempo voltou, demonstrando que uma tentativa de fuga teria produzido resultados desastrosos, e a sede deixou de ser um problema. Infelizmente para os portugueses, o problema da fome não desapareceu com o da sede. Este primeiro começou a minar a moral dos tripulantes, e o governador impôs um racionamento severo. Apesar do apoio de Timoja, o medo começou a alastrar-se entre as fileiras lusas e as deserções começaram. 3 homens saltaram borda fora, sendo recebidos pelo sultão e bem alimentados por este. Os desertores acabaram por partilhar tudo aquilo que sabiam sobre a condição dos seus compatriotas, e os capitães foram então obrigados a vigiar os seus próprios homens, ao mesmo tempo que vigiavam as margens do rio, ocupadas pelo inimigo. Albuquerque encontrava-se numa situação crítica, ele e a sua frota sitiados, os seus homens cada vez mais descontentes com a sua liderança, e contava apenas com o apoio de um pequeno grupo. Aliás, Noronha, o seu sobrinho, desempenhou um papel fulcral como apaziguador entre ele e os capitães cada vez mais irrequietos. Já no lado muçulmano, Hidalcão testou se os relatos dos desertores eram verdadeiros, e ainda em junho,
enviou um navio carregado de mantimentos à flor do mar, o navio almirante da frota de Albuquerque, com uma bandeira branca hasteada. Um barco a remos foi lançado para descobrir a missão do navio muçulmano, e os portugueses ficaram a saber que o sultão pretendia vencer a guerra de uma maneira honrada e não derrotar o inimigo através da fome. O governador português respondeu a estes jogos mentais da sua maneira. Ele ordenou que um barril fosse cortado ao meio e enchido de vinho. O que restava das bolachas de bordo foi exibido em baldes, e um grupo de marinheiros foi enviado para o convés para exibir jovialidade. Quando o mensageiro do sultão foi convidado a subir a bordo para presenciar a cena de boa disposição, Albuquerque recusou a oferenda e voltou a mencionar que não haveria paz a não ser que Goa fosse devolvida. O governador sabia que o sultão não pretendia ficar em Goa para sempre e continuava à espera que ele cedesse. Entretanto, de modo a levantar os ânimos dos seus homens, ele propôs um ataque para destruir a artilharia nas margens. Porém, os fidalgos estavam demasiado descontentes para o seguir. Confrontado com esta situação, o governador não recuou e insistiu que realizaria o ataque com ou sem eles, acabando assim com a resistência dos fidalgos. A frota Timoja desempenhou um papel fulcral no desembarque e antes do amanhecer, os portugueses atacaram as baterias que se situavam fora do forte de Pagim, surpreendendo os defensores que bateram em retirada. Com isto, os portugueses conseguiram apoderar-se dos canhões e dos seus mantimentos, e a artilharia na margem oposta também acabou por ser silenciada. Os reforços de Hidalcão só chegaram ao anoitecer, quando os portugueses já tinham voltado para os navios. Confrontado com este avanço português, Hidalcão decidiu construir em segredo jangadas incendiárias para destruir os navios portugueses. Porém, graças a Timoja, que conseguiu pagar a espiões em terra, estas preparações não passaram despercebidas. Albuquerque decidiu agir e lançou um ataque surpresa, que acabou por destruir as jangadas do sultão. Durante este ataque, Noronha tentou rebocar uma galé inimiga encalhada, como saque, porém, acabou ferido por uma flecha no joelho e teve que se retirar, acabando por morrer 3 dias depois. A morte do sobrinho de Albuquerque afetou-o profundamente. O primeiro era um mediador entre o seu tio e os capitães descontentes, e tinha sido designado como sucessor caso o governador morresse. À medida que o tempo passava, os portugueses ficavam cada vez mais enfraquecidos, sendo que a única notícia boa para o governador foi o fim das tréguas entre Bijapur e Bijnaga. O sultão era finalmente necessário noutro lugar, porém as deserções continuavam. 8 dias depois do ataque às jangadas, João Romão nadou até à margem e atualizou Hidalcão das dificuldades sentidas pelos portugueses e da morte de Noronha. Depois desta deserção, seguiram-se mais, mas Albuquerque continuava a resistir e o sultão foi obrigado a recuperar a iniciativa. O sultão enviou mais mensageiros com propostas de paz ao governador e este estava cada vez mais farto dos visitantes. Hidalcão também deu um cavalo a Romão e este último apareceu na praia, bem vestido e alimentado, para gozar com os seus compatriotas. Albuquerque continuava a recusar-se a negociar com os emissários, mas pressionado pelos fidalgos, que exigiram que pelo menos ouvisse as propostas, acabou por aceitar e decidiu resolver o problema das deserções. Foi combinada uma troca de reféns para o dia seguinte. O sultão enviou o seu regente para negociar cavalaria e organizou um desfile ostensivo e imponente. Foi montada uma tenda de cetim preto na praia, onde o regente esperou pelo negociador, pelo intérprete e pela cavalaria e soldados portugueses. Albuquerque enviou o ouvidor Pero de Alpuim para levar o regente ao navio e, com ele, num dos barcos de Timoja, João de Oeiras, um atirador de elite armado com uma besta. Ao aproximarem-se dos homens do sultão, os portugueses viram os desertores na multidão, bem vestidos e montados em cavalos. Entre estes estava Romão, que troçava dos seus compatriotas, dizendo ao governador e a todos os outros para comerem merda. Seguindo as ordens de Alpuim, o atirador disparou uma flecha contra Romão, que o matou imediatamente. Os muçulmanos ficaram ultrajados com esta violação das tréguas, porém, foi-lhes explicado que os renegados tinham desrespeitado Albuquerque e que aqueles não deveriam voltar. O regente
acabou por subir a bordo e saudou os presentes de forma floreada, como era de costume na diplomacia oriental. Ele ofereceu a construção de uma fortaleza fora de Goa, com um bom porto, e 50.000 cruzados de ouro. Em troca, os portugueses apenas tinham que entregar Timoja. Albuquerque recusou a oferta do regente, voltando a sublinhar que uma paz seria acordada apenas com a entrega de Goa, e também declarou que o pirata nunca seria entregue. Após isto, o governador apressou o regente a sair do navio e despediu-se, dizendo que não deveriam ser enviados mais mensageiros, a não ser que trouxessem as chaves da cidade. Hidalcão desistiu das negociações, e apesar da morte de Romão, as deserções continuaram, e para piorar a situação de Albuquerque, uma revolta dos fidalgos estalou. A revolta envolveu as mulheres e raparigas muçulmanas que tinham sido raptadas por Timoja em Goa. Foi sugerido que estas poderiam ser utilizadas nas negociações. O governador ficou espantado. Ele exigiu ao pirata que lhe dissesse onde estavam e por que razão não o tinha informado. Este respondeu que tinham sido entregues aos capitães, divididas pelos navios e que muitas tinham se convertido ao cristianismo. Albuquerque ficou revoltado com esta conspiração silenciosa e também devido às implicações para a disciplina de ter mulheres a bordo e as oportunidades para pecar que esta presença possibilitava. O governador exigiu que as mulheres lhe fossem entregues. Ele investigou e acabou por descobrir que algumas estavam juntas com tripulantes, e para não criar problemas com os últimos, ele legalizou as suas uniões sem cerimónia formal. Restaram as mulheres e raparigas do harém que não se tinham convertido. Entre estas estavam os mais atraentes, que não se associaram com os marinheiros, mas eram alvo da atenção de alguns nobres jovens. O governador decidiu transferir este grupo para a sua nau e fechou-o num camarote na popa, sendo guardado por um eunuco. A ordem gerou ressentimento entre os jovens, e o eunuco reportou movimentos estranhos à noite, suspeitando que os homens conseguiam entrar no camarote. Albuquerque colocou um barco de vigia, e nas noites seguintes, vários homens foram vistos a nadar, vindos do Flor da Rosa. Um deles entrou no camarote e acabou por ser identificado: Rui Dias, um jovem nobre. O governador, furioso com esta desobediência e ameaça à decência com frota sitiada, chamou os seus 2 conselheiros mais próximos e acabou por ser decidido que Dias seria condenado à morte por enforcamento. Dias acabou por ser preso por um grupo de soldados que o levou para o convés da polpa do Flor da Rosa e lhe colocou uma corda ao pescoço. O capitão do navio, Jorge Fogaça, cortou a corda e gritou que enforcavam Rui Dias, e o ressentimento dos fidalgos explodiu. Espalhou-se notícia pelos barcos que enforcavam Rui Dias sem explicação. A frota entrou num rebuliço e um grupo de fidalgos subiu a bordo de um barco e foi de navio em navio espalhando a rebelião. A frota estava prestes a amotinar-se por completo e os muçulmanos gritavam alegremente ao ver a discórdia entre os portugueses. Entretanto, um dos soldados gritou para a nau de Albuquerque que o prisioneiro tinha sido levado e o almirante foi ao encontro dos revoltosos. Estes queixaram-se ao governador que pretendia enforcar Dias com um poder absoluto e arbitrário, sem discutir a questão com os capitães e, o que era pior, demonstrando um desprezo pela etiqueta nobre, enforcando Dias como se este fosse um criminoso, em vez de o decapitar, como era apropriado a um fidalgo. O governador, furioso com este desafio à sua autoridade, ignorou todas as queixas, prendeu os líderes da rebelião e enforcou Dias, deixando o seu cadáver no mastro do Flor da Rosa, como aviso. Este incidente manchou o bom nome do governador. Ele ainda tentou reparar as relações com os 4 líderes da revolta, mas estes recusaram-se a cooperar, tal como os capitães em Ormuz. Depois do motim, o braço de ferro entre Albuquerque e Hidalcão continuou, e à medida que julho dava lugar a agosto, o tempo começou a melhorar, tornando uma fuga do Mondovi mais segura. Albuquerque ainda quis permanecer no rio, mas depois dos seus homens lhe implorarem para partir, ele acabou por ceder. Os portugueses zarparam do Mondovi a 15 de agosto, depois de 77 dias de resistência, e dirigiram-se para Angediva. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo.
Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.